a gente tem mais um decreto municipal que prorroga, né, o fechamento do comércio aqui em Feira de Santana. A gente teve entre os meses de março e abril 30 dias de comércio fechado, depois aproximadamente o mesmo período de comércio aberto, e agora a gente tem o fechamento já por 2 semanas, né? Inicialmente o decreto ia até ontem, dia 1º de junho, agora houve a prorrogação, desde o último sábado o prefeito anunciou que de 2 a 8 de junho o comércio de Feira de Santana segue fechado. A gente repercute esse assunto com a Associação Comercial. A gente agradece, Marcelo, a sua disponibilidade de falar conosco mais uma vez. Desejo um ótimo dia para você. Como é que a Associação Comercial tem acompanhado essa situação e, sobretudo, os impactos causados no comércio de Feira de Santana, nas empresas de Feira de Santana, pelo fechamento do comércio por algo em torno de 45 dias parcelados aí, né? 30 mais 15, pelo menos 15 agora, nesse momento. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os seus ouvintes. Um grande abraço a você. A Dilson Barbosa também, porque está em home office, né? E me ajudou. Um grande abraço a ele também. Fernando, a gente fica muito preocupado, né? Você falou isso aí com bastante pertinência do comércio. A gente não pode esquecer também do setor de serviços, entretenimentos, os bares e restaurantes já vão há quase 70 dias fechados, sem nenhum tipo de receita, né? Vai evoluir aí, possivelmente, para 90 dias. 90 dias, 3 meses, é um quarto do ano, sem nenhuma receita para restaurantes, bares. O comércio varejista, de um modo geral, exceto aqueles que foram considerados essenciais, já amargam aí 40 dias, 45 dias fechados. Independente disso, quem está aberto, o segmento essencial, chamado essencial, né? Ele também não tem um movimento da sua normalidade. Claro, estamos vivendo um momento atípico, né, no mundo inteiro, e isso preocupa bastante, porque o nível de desemprego, ele cresce, né? A preocupação, inclusive, nossa daqui a 2, 3 meses, quando acabar o subsídio do governo federal e também o seguro-desemprego de quem está, infelizmente, sendo demitido nesse momento, a gente vai ter uma situação agravada, porque as empresas não vão conseguir voltar, Fernando. Nós estamos aí falando também do shopping, que o shopping não reabriu, então são do shopping há 70 dias fechados, né? Até as mercadorias dentro dos estabelecimentos comerciais, não só do shopping, mas como dos comércios de modo geral, elas estão perdendo, estão morfando, né, os vestuários, imagina aí produtos mais perecíveis, né? Então é uma preocupação muito grande, né? A gente tem tentado aí debater com o prefeito, que nos ouve muito, mas infelizmente a gente não consegue um êxito na chamar a atenção, a preocupação de que precisamos ter equilíbrio entre saúde e economia. E a todo momento aí, não só o prefeito, mas como de um modo geral a gente percebe que a opinião pública está querendo fazer essa dicotomia, né? De que primeiro a saúde, depois as coisas vão em paralelo. As coisas vão em paralelo. Se a gente não cuidar da própria economia, não vai ter nem dinheiro para sustentar a saúde. Isso a prefeitura já começa a perceber nos seus cofres, né? Não só a prefeitura como o governo estadual. Então, o que é que a gente busca nesse momento? Sem questionamento se está aberto, está fechado, mas quais são as ações, qual é o planejamento que a prefeitura e o governo do estado têm, né? Cadê a infraestrutura? Porque nós ficamos fechados, o sacrifício, digamos assim, de toda a economia, de todo cidadão feirense, né, de estar fechado, era para dar tempo a criar-se a infraestrutura, né? Para na hora que atingisse o pico da pandemia, nós estivéssemos minimamente preparados. Né? E a gente está observando, onde é que estão a preparação, né? E tem conversado muito, até o prefeito comentado que tem muitos pacientes de outros municípios que estão, inclusive, ocupando os leitos de Feira de Santana. Então, se Feira de Santana é um centro regional, caberia também muito mais investimento e preparação do governo do estado. Sei que está fazendo o Clériston 2, mas talvez ele venha a ser inaugurado depois do pico da pandemia, né? Então, precisaria ter sido um hospital de campanha aqui a nível estadual, porque Feira de Santana é regional. Nós esperamos a Mater Dei como hospital de campanha de Feira de Santana, e até hoje ele não foi concluído nem disponibilizado. Então, isso é uma coisa que nos preocupa, né? Porque isso aí, a gente faz o sacrifício de toda a economia da cidade, né? Que é o que traz vida para a cidade e para todo o seu cidadão, e precisamos desse planejamento, ou seja, quando é que nós vamos efetivamente poder reabrir? Como são esses números? Porque eu entendo, Fernando, aquele lugar
Eu já estou até, digamos assim, um pouco cansado de querer chover no molhado, de botar os nossos argumentos em saber que Feira de Santana, né, teve um crescimento grande de infectados, ok, mas graças a Deus nós temos muito pouca gente internado, pelo menos dentro do município de Feira de Santana, né? Nós temos, graças a Deus, muito poucos óbitos, né? Porque as pessoas estão realmente muito preocupadas com o óbito da Covid, e é verdade, a gente precisa estar muito preocupado por ser uma pandemia, né? Mas os outros óbitos que acontecem, inclusive pela violência na cidade, né? As pessoas parece que esqueceram. Se não me engano, foi no mês de março, foi no mês de abril, nós tivemos 45 óbitos na cidade de Feira de Santana em função da violência. Né? Acho que a gente esquece um pouco disso, né? Aí depois a gente vê ainda, me perdoe, até não preciso falar um pouco disso, certo? Um jogo político aí entre quem faz mais, o governo do Estado, a prefeitura, o governo do Estado. O governador Rui Costa veio aqui, está muito preocupado com Feira de Santana. Em 3 meses, nós tivemos 12 óbitos. Salvador teve 24 óbitos em um dia. Né? Em um dia, o dobro que Feira de Santana em 3 meses. Então, Feira de Santana preocupa. Né? O número de casos cresceram, mas graças a Deus a gente está recuperando as pessoas. Né? Então, alguns dados que vão ser analisados. A gente fica preocupado com toda a situação econômica, claro, e o que pedimos é isso, ok, quais são agora os planejamentos, o que é que nós precisamos fazer, quando vai abrir o comércio, quando vai abrir os restaurantes? Restaurantes estão à míngua, gente, pelo amor de Deus, a gente está com quase 90 dias, ou seja, 1/4 do ano fechado, né? Colocou as pessoas em suspensão de contrato pelo governo federal, redução salarial, está acabando. Né? Dentro do meu segmento, por exemplo, eu botei muito para quase que 40% do meu quadro em suspensão de contrato, que acaba agora dia 16. E o movimento não vai voltar e eu faço como agora? Né? Então é uma situação que não é só para mim, mas eu acho para todo comerciante, empresário de Feira de Santana, está preocupado com isso, porque independente, inclusive, de estar aberto, meu ramo da hotelaria, meu ramo não fechou, mas eu tenho um preço de faturamento de 75%, 80%. Então não dá para sustentar um empreendimento. Então é uma situação muito complexa, inclusive nós temos a retração de vendas, inclusive dos serviços essenciais. As farmácias têm reclamado que os movimentos caíram, porque quando a economia não gira como um todo, né, tudo prejudicado. Farmácia, inclusive supermercados. Então a gente procura saber agora dos governantes, seja ele estadual ou municipal, porque são os mais próximos a nós, né, quais são os próximos passos. Quando vamos abrir? Qual é o planejamento? Nós já entregamos e vamos entregar mais um novo protocolo como sugestão à prefeitura, protocolo de responsabilidade, como o comércio agiu, inclusive defendido e elogiado pelo próprio prefeito municipal e por doutora Melissa Falcão, que é a coordenadora da Frente de Combate ao Coronavírus, né? E a gente ficou sem entender, quando mesmo elogiados que o comércio estava, de um modo geral, atendendo a todos os requisitos, né, o comércio foi totalmente fechado. É claro que a gente sabe que em alguns momentos existem algumas pessoas que possam estar furando, digamos assim, esse decreto, mas de um modo geral não está acontecendo isso. Nós estamos vendo também, inclusive, aí uma campanha muito feroz do governo municipal, né? Inclusive com um cartaz que não condiz com a verdade, de tipo, que o comerciante está desrespeitando a vida. Então precisamos começar a parar com essa dicotomia de colocar o comerciante, o empresário, de um lado, como se não fosse favorável à vida, e só favorável são os governos, né? Eles não têm esse privilégio. Todos nós somos favoráveis à vida e estamos preocupados com isso. Então precisamos agora que o governo também, nós já demos a nossa parte de contribuição, continuamos dando, estamos fechados, mas que o governo também mostre seu planejamento, tanto estadual como municipal. Bom, eu tenho falado isso até por experiência própria, falei até agora há pouco, que no momento que o comércio esteve aberto, já pós-pandemia, pós o primeiro fechamento, eu pude notar um respeito muito grande às recomendações por parte das pessoas. Ora, o comerciante, pelo menos foi a forma como eu interpretei as coisas, sabia que se a coisa desandasse, poderia fechar de novo o comércio. Então, era melhor tomar todas as cautelas, né, colocar máscara para todo mundo, exigir colocar álcool em gel para todo mundo, exigir o uso da máscara pelos seus clientes, porque se a coisa desandasse, fecharia novamente o comércio, seria ele mesmo prejudicado duplamente, né? Poderia ser pela saúde ou pela questão econômica, pelo fechamento do seu negócio. E que nos bairros da cidade a gente tem visto uma situação até diferente, e aí por experiência própria também. Eu não teve um final de semana que eu não vi, passando pelos bairros da cidade,
pessoas aglomeradas, né? Até fogueira o pessoal fez, né? Teve antecipação de feriado, o pessoal se reuniu em volta de fogueira. Eu vi isso, eu estou dizendo tudo pela experiência própria. E por outro lado a gente começa a ver, Marcelo, algumas cidades como, por exemplo, Belo Horizonte, principalmente São Paulo, que chama muita atenção, começando a ver uma forma de fazer com que o comércio funcione sem prejudicar a saúde. Aí eu vou lhe fazer essas duas perguntas em uma. É possível? E outra, já tem algum tipo de proposta por parte da classe empresarial, por parte da classe comercial, nas mãos do prefeito, como normas, como uma forma de funcionar o comércio sem prejudicar a saúde pública? Já sim, acho possível sim, Fernando. Como vou te dizer, se você pegar os números, tanto absolutos como relativos de Feira de Santana, e comparar com essas cidades que você comentou, inclusive com Salvador, nós temos números muito mais confortáveis. Volto a dizer, a pandemia não é confortável em nada para ninguém, né? Mas a gente tem que fazer as coisas de forma comparativa, né? Então, Feira de Santana tem números confortáveis. Os números subiram. Tem um dado até bem interessante que eu não entendi, né? Na noite de sábado para domingo, né? Do dia do sábado para domingo, nós tivemos um caso. Mas foi noticiado como se fosse, não, foi um erro do LACEN, porque só soltou um caso. No outro dia soltou 30. Né? Em 2 dias tivemos 16. Então, do pico que tivemos de 54 na semana passada, nós tivemos com 32 esse número agora anterior. Então, se for ver, você tem uma curva descendente. Mas a questão é que eu falo sempre, a contaminação é uma coisa natural da epidemia, né, da pandemia. É uma coisa natural. Né? Na verdade, quanto mais contaminados, mais a população em massa vai desenvolver anticorpos naturais e vai acalmar toda essa situação aí de doença para a gente, né? Porque a gente já está controlando o quê? São o número de casos muito graves que precisam de UTI e o número de óbitos. Esse aí realmente são coisas que nos preocupam, né? Inclusive, em algumas situações, eu particularmente acho que alguns óbitos que ocorrem, que se são atribuídos ao coronavírus, que eu tenho, digamos assim, as minhas dúvidas, né? Mas talvez a pessoa até que tiver um óbito, etc., tenha o coronavírus. Foi computado com o Feira de Santana o óbito de uma senhora que foi para Salvador 30 dias antes. E depois desses 30 dias que ela começou a desenvolver um sintoma de coronavírus, ou seja, pelo período que se fala de contaminação, foi depois. Mas eu não vou entrar nesse mérito, dessa questão. Quanto aos planos, nós sim já temos na mão do prefeito, né? Já temos 2 planos que nós oferecemos, o Hospital de Comércio do centro da cidade. O Shopping Boulevard apresentou um plano referendado pelo Hospital Sírio-Libanês, né? Está na mão do prefeito. O Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes também apresentou um protocolo, está na mão do prefeito. Né? Nós devemos também entregar um novo protocolo ao prefeito, ou seja, material a gente tem, não só o que a gente está buscando ajudar, como se você for ver aí, né, no mundo inteiro, no país inteiro, existem protocolos. Volto a falar, cidades com números extremamente superiores à Feira de Santana já estão flexibilizando. A gente tem que, volto a falar, viu, Fernando? Eu tenho usado muito uma palavra que para mim, determina tudo o que está acontecendo. Precisamos ter equilíbrio. Né? E equilíbrio não é você nem entender 100% para um lado e nem entender 100% para o outro. Nunca defendemos a abertura do comércio de forma generalizada, sem nenhum tipo de controle. Como você falou, né? Todo momento que você entrava numa loja, numa farmácia, em qualquer local, no supermercado, você está vendo as pessoas preocupadas, álcool gel na porta, limpando inclusive os carrinhos de supermercado, as farmácias controlando o fluxo, não deixando encher. E aí quando você vai ao contraponto, como você falou aí, dos bairros, né, mais periféricos, né, você vê eu vou me perder usar uma expressão, mas uma falta de consciência, uma falta de educação geral, né, da população que não está respeitando absolutamente nada. A gente se pergunta, comércio fechado, né? Então o centro da cidade, aos nossos olhos, fica parecendo tudo lindo. E como estão essas pessoas ociosas nas suas casas, nos seus bairros? Né? E muitas vezes que você tem, e se comenta muito até na internet, etc., a gente passar, né, uma quarentena numa casa confortável, né, com vários cômodos é bom, né? Mas numa casa que tem poucos cômodos, talvez 1 ou 2 cômodos, é extremamente complicado. Então essas pessoas elas acabam naturalmente saindo, né, e vai se reunir nos seus grupos, nos seus bandos, dentro dos bairros, e consequentemente a gente vê as aglomerações que você deu seu testemunho aqui, agora claro e preciso. Né? Então a gente precisa saber, talvez dentro do seu trabalho, né, as pessoas, os cidadãos estejam muito mais protegidos, né, do que até nessa quarentena.
e a gente comenta, inclusive, olha no modo geral os quadros infectados. Existe muita gente do comércio, do setor de serviço infectado, particularmente a gente não conhece quase nenhum caso, né? Os casos maiores estão vindo do pessoal da área de saúde, que infelizmente é uma coisa que acontece, é natural, né? Mas se você for ver, tem muita gente infectando no comércio, etc. Não. O que a gente vê são grandes filas de banco para pegar o subsídio, a gente vê um sistema de transporte que ele está insuficiente para a população, então você reduziu aí 30% ou mais, não sei, e você vê os ônibus não só lotados, com os pontos de ônibus lotados, as lotéricas lotadas, esses sim são as aglomerações. Mas na hora de fazer alguma ação, acho mais fácil, talvez mais agrade talvez a opinião pública, seja fechar o comércio. Então isso a gente precisa repensar. Bom, para encerrar, Marcelo, como é que está o enfrentamento da classe empresarial e comercial de Feira de Santana, as dificuldades que a pandemia e o fechamento do comércio já causaram em relação às próprias negociações trabalhistas, renegociação de aluguéis dos prédios, que é um problema grande também, porque você afeta dois negócios ao mesmo tempo, né? O do comércio, que funciona naquele prédio, e o do dono do imóvel, que é um negócio que ele está fazendo ali com aquela pessoa. E muitas vezes, se não houver uma facilitação para ele, muitas vezes vai perder o inquilino também. Como é que está essa questão dessas negociações, tanto trabalhistas como imobiliárias, e como que a Associação Comercial tem acompanhado isso? A gente fica muito preocupado com a situação. A gente não só orienta, mas como acompanha algumas são negociações, né, que a gente fala sempre, né? Não adianta você dizer, porque o dono do imóvel tem que dar um desconto. Isso é uma negociação, gente, de caso a caso. Né? Como você falou, é um negócio, né? Tem pessoas que têm mais de um imóvel, 1, 2, 3, sei lá quantos pode ter, é verdade, mas tem pessoas, né? Principalmente aí pessoas mais idosas que economizou a vida toda e gerou seu negócio, tinha inclusive o seu comércio, e consequentemente deixou seu comércio e alugou seu prédio, que é a sua única fonte de renda, né? Então, como é que faz depois de perder essa fonte de renda? Mas mesmo assim, se ele não negociar, está no risco de perder o inquilino, que ele não pode devolver. Eu vi, inclusive, ontem de um comerciante falando, e perdoe não revelar aqui o nome, mas ele, rapaz, eu tenho algumas lojas, e eu acho que os lojas que são alugados, eu vou entregar o ponto. E vou entregar, você sabe que de um modo geral, dependendo do contrato, existe a negociação que a gente chama de luva, né? Que é uma entrada que você dá para pagar o ponto. Então, eu vou perder tudo, vou pegar a chave e entregar, porque eu não vou ter condições de manter. E quem é que vai alugar nesse período? Aí depois o que vai acontecer? Ele entregando, esse dono de imóvel, de repente esse dono de imóvel pode ter 2, 3, é verdade. Mas se for um dono de imóvel que tenha só um, ele vai alugar para quem, Fernando? Né? Então vai ser difícil, porque as pessoas estão fechando o negócio. Abrir negócio nesse momento agora, não só temeroso, né? Mas como seria ser uma imprudência muito grande. A gente não sabe, é isso que eu peço, inclusive, a gente pede planejamento. Quais são os horizontes? Né? Quais são os gatilhos que a gente vai ter para poder abrir o comércio, o setor A, B, C, D, F, G, e que forma? Então a gente precisa ter esse horizonte. Então a gente fica muito preocupado com essa situação, as questões trabalhistas, como eu lhe falei, né? Quem colocou empregados na suspensão de contrato por 60 dias está vencendo, né? Está vencendo agora esse mês de junho. Né? Não existe nenhuma sinalização que eu possa prorrogar o prazo desses funcionários, né? Teve pessoas que não optaram por fazer isso, que já demitiram. Existem grandes demissões, existem demissões. Eu, por acaso, ontem, inclusive, consultando apenas um escritório de contabilidade, um bom escritório, grande escritório de contabilidade em Feira de Santana, esses 3 meses foi gerado mais de 1.000 demissões em 3 meses nesse escritório. Um escritório de contabilidade. Imagine quantos escritórios de contabilidade nós temos em Feira de Santana. Então é uma situação muito preocupante, né? Porque para depois você retomar esses empregos vai ser muito difícil, muito difícil. Então no país inteiro, né, que a gente já vinha na base aí de 11, 12 milhões de desempregados, já se fala em 20, 25 milhões, talvez até 30 milhões de desempregados. Então é uma situação extremamente preocupante, aí não só Feira de Santana, como o país como um todo. E a gente tem que também perceber que não só a gente falou comércio, mas o comércio e a indústria, eles andam em paralelo. Né? Fiquei muito triste com a notícia, em Tapetinga, duas indústrias de calçados fecharam, inclusive o Azaleia demitiu 1.800 pessoas, a outra demitiu 300, são 2.000 pessoas numa região como Itapetinga, que é uma região bem menor do que Feira de Santana, bem menor que Feira de Santana, e garanto que 2.000 empregos devem ter causado um abalo profundo na cidade, que só vai sentir de verdade, quando o seguro-desemprego dessas pessoas acabar.
aí a gente vai sentir realmente o peso da situação, porque eles vão ser demitidos, vão pegar seu FGTS, vão pegar seu seguro-desemprego, mas isso tem fim, Fernando, isso tem fim. E quando acabar esse seguro-desemprego, aí a gente vai sentir realmente, eu não sei qual é o seu número da onda não, que se fala de tanta onda, a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, a enésima onda vai ser essa da economia, que depois aí que a gente vai sentir todos os problemas gerados quando acabar os subsídios e seguro-desemprego que estão sendo dados aí pelo governo federal. Marcelo, a gente agradece a sua presença aqui no programa, deseja dias melhores, né? O que todo mundo deseja no momento, que esse momento passe logo e que a gente consiga enfrentar no momento em que a gente vive da melhor forma e que o comércio volte a crescer ou pelo menos minimize os prejuízos, já que é uma cidade essencialmente comercial, a cidade de Feira de Santana. O impacto que tem para aqui, eu tenho dito isso, talvez seja maior do que muitas outras cidades mais que girem outras economias, o que dependa diretamente do agronegócio, não que a gente não dependa, mas a gente depende muito mais do comércio. A gente deseja um bom dia para você. Eu também desejo um bom dia para todos, com a esperança de que os dias vão melhorar e vão melhorar. Eu tenho certeza que nós vamos vencer. As sequelas aí a gente vai depois curar as feridas, isso vai ser uma realidade. Mas eu só chamo a atenção que realmente precisamos aí, eu tenho sempre pedido isso a todos os meios de comunicação, não posso deixar de pedir isso a você, que a gente acabe essa dicotomia de saúde ou economia ou saúde. Elas têm que andar necessariamente em paralelo com a palavra que eu gosto de usar muito, como eu falei para você, equilíbrio, gente. Precisamos de equilíbrio nesse momento, senão a gente vai ter mais problemas ainda. Um grande abraço a você, Fernando, a Dilson Barbosa, toda a equipe aí da rádio, e que fiquemos com Deus, todos nós que vamos vencer essa guerra. Valeu, conversamos então com Marcelo Alexandrino, presidente da Associação Empresarial e Comercial de Feira de Santana, falando sobre os impactos que a pandemia tem causado no comércio, o fechamento do comércio, prorrogação do decreto, pelo menos até dia 8 de junho nós temos fechado o comércio de Feira de Santana e claro que isso causa